Na lição de ontem, nós vimos no Salmo 78, verso 38, que o Senhor é misericordioso, o Senhor é perdoador e ele contém a sua ira, ou seja, ele é tardio em irar-se. Até mesmo alguns profetas do Velho Testamento questionaram essa longanimidade do Senhor. Questionaram porque ele não atuava e agia com justiça, com severidade, e aplicava o juízo. Um desses foi Jonas. Nós vamos considerar hoje a experiência de Jonas, mas não a sua experiência de ter sido convocado e ter fugido, mas vamos pensar já a partir do verso 4. Jonas foi pregar em Nínive. O Senhor havia dito: vá e pregue contra Nínive, porque em 40 dias ela vai ser destruída. Pregue contra Nínive, a capital da Assíria, a capital dos inimigos que haviam invadido o povo de Deus. Ela vai ser destruída em 40 dias. Entretanto, irmãos, ele foi pregou e o povo se arrependeu. Se arrependeu o rei, o povo, os animais, o senhor daquele lugar, o rei de Nínive, se cobriu de pano de saco e também todas as pessoas e os animais, mostrando um profundo arrependimento. Veja Jonas 3, verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria, e não o fez. O Senhor não castigou, o Senhor deteve a sua ira. O Senhor não cumpriu aquilo que havia falado. Mas por quê? Porque eles haviam se arrependido. Nesse momento, Jonas ficou profundamente descontente. Como aconteceu isso? Eu preguei que eles iam ser consumidos em 40 dias, e agora o Senhor Deus perdoa. Veja Jonas argumentando com Deus. Estou lendo o capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas ficou irado porque o Senhor Deus não destruiu o povo de Nínive. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Estava querendo agora racionalizar por que ele tinha fugido. Na verdade, ele tinha fugido com medo de pregar em Nínive. Mas agora ele estava dizendo: é por isso que eu não queria vir. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Esse verso é um verso muito conhecido, irmãos. Essa é uma característica de Deus. Deus é clemente, ele tem clemência, ele tem perdão para cada um de nós. É misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Na verdade, Jonas agora estava preocupado com a sua reputação de profeta, pois ele havia profetizado uma coisa e essa coisa não aconteceu. Faria que iria destruir, porém o Senhor não destruiu. Era essa a importância que Jonas estava dando. Mais importância à sua reputação do que ao todo aquele povo de Nínive. E veja só então como ele estava indignado, como ele estava amargurado com essa situação. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos irados por alguma circunstância, irados por algum acontecimento. Muitas vezes entendemos que a nossa ira é absolutamente justificada. Irado contra o mal. E agora o Senhor Deus pergunta para nós também: é razoável essa tua ira? Você precisa ficar irado dessa maneira? Veja aqui um texto da nossa lição. A reação de Jonas revela dois fatos principais. Primeiro, mostra a severidade de Jonas. Ele odiava tanto os assírios pelo que haviam feito a Israel, que não queria que Deus lhe demonstrasse misericórdia alguma. Na verdade, irmãos, Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Eles haviam invadido o Reino do Norte, eles haviam invadido as terras do povo de Deus e escravizado o povo de Deus, e agora então Jonas queria ver a vingança.
Que lição para nós! Devemos ter cuidado com essa atitude, mesmo que pareça lógica. As pessoas que receberam a graça de Deus deveriam ser as primeiras a reconhecer que essa graça é imerecida e assim estar dispostos a entendê-la aos outros. Nós, irmãos, temos recebido a graça, recebemos a graça da salvação, uma graça imerecida, um presente imerecido. E Mateus 10:8, palavras do Senhor Jesus, de graças recebestes, de graça dai. Portanto, devemos compartilhar a graça divina. Mas, em segundo lugar, a reação de Jonas reforça o fato de que a compaixão é central no caráter de Deus. Veja, o caráter de Deus é amorável, perdoador. Não é um caráter que exige primariamente a punição, mas que dá sempre a oportunidade da restauração. Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que sabia que ele desistiria de fazer o juízo contra Nínive. Deus trata de forma justa e misericordiosa todos os povos e nações. Ainda bem, irmãos, que Deus trata de forma justa e misericordiosa. Porque se Deus não nos tratasse com misericórdia, nós não teríamos a menor chance diante dele. O Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As bondades do Senhor, as misericórdias do Senhor não têm fim. Veja um texto da nossa lição para concluir. Deus é longânimo e paciente, concedendo sua graça de maneira generosa. No entanto, isso não significa justificar o pecado ou fechar os olhos à injustiça. Pelo contrário, o próprio Deus, na cruz, realizou a expiação do pecado e do mal para que pudesse ser justo e, ao mesmo tempo, declarar justos aqueles que creem em Jesus. O Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso, mas o Senhor vai dar fim ao mal. O Senhor precisa dar fim ao mal. Muitas vezes nós falamos, mas como que o Senhor permite que aconteceu isso? Como o Senhor permitiu que aquela criança fosse violentada daquela maneira? Como o Senhor permitiu que aquela família morresse num acidente, num trágico acidente? Como o Senhor permitiu que alguém dirigindo bêbado pudesse cometer um acidente tão grande que matar várias pessoas? Mas o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor está dando oportunidade a cada um de nós que nos arrependamos e que vemos fazer a sua vontade. Deus abençoe cada um de nós, a gente possa entender isso. O Senhor é paciente e misericordioso, e é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.